Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Djalma Pinho, pastor neurocientista e desenvolvedor de pessoas. Esse é o meu chamado. Meu chamado é desenvolver pessoas. Esse é o Café com Inteligência. Não é um encontro com a inteligência do Dr. Djalma, na verdade é um encontro com a inteligência espiritual. A única inteligência que não foi criada. Quando Deus criou o ser humano, ele criou a inteligência intelectual. O ser humano criou a inteligência artificial. Deus colocou no ser humano a inteligência emocional para ele poder lidar com pessoas, para ele poder ter desejo, para ele poder se relacionar com pessoas, amar, ter sentimentos. Mas Deus colocou em nós uma inteligência que ele já tinha. Que inteligência é essa? A inteligência espiritual. Essa não foi criada, Deus não criou. Já estava nele antes que tudo fosse formado. E a coisa mais linda é que quando ele põe isso em você, ele então te identifica como o ser eterno de imagem e semelhança dele. Por isso é que você pode dizer, eu sou imagem e semelhança de Deus. Por isso é que a Bíblia diz que você foi feito imagem e semelhança de Deus. Quando foi que Deus colocou a imagem e semelhança de Deus em nós? Quem é que pode me dizer isso aqui? Quem pode me dizer isso? Quando foi que Deus colocou a imagem e semelhança de Deus em nós? Eu digo para você. Deus colocou a imagem e semelhança de Deus em nós quando ele nos fez. Quando ele fez Adão, quando ele fez Eva, quando ele fez o casal lá no Jardim do Éden, ele coloca, ele sopra nas narinas de Adão, ele sopra no primeiro ser humano que ele criou. E ao soprar nas narinas, ele diz, façamos o homem nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele usa no plural porque Deus é um triuno. Pai, Filho e Espírito Santo está no mesmo momento da criação. Ele é um só, mas dividido em funções diferentes. O Deus Pai, criador de tudo. O Deus Filho, aquele que ele envia à Terra para trazer de volta a imagem e semelhança. Não a imagem e semelhança, mas a originalidade do propósito desse ser humano que se perdeu. Então Jesus é o Salvador, Sotero, o Salvador. E o Espírito Santo, aquele que estava com ele na criação porque age ao seu comando, mas também está conosco para nos guiar como um paráclito, como diz a Bíblia, como aquele que vai nos acompanhar. Paráclito significa aquele que vai junto, aquele que caminha junto. Também é o consolador, aquele que está ao meu lado para me consolar quando eu me desvio, quando eu me afasto, quando eu me prejudico, quando eu sou jogado para baixo. O Espírito Santo está ali para me levantar. Esse é o papel dele. Então, esse Deus triuno, quando nos criou, sopra nas nossas narinas. E aí, o que acontece ao soprar nas nossas narinas? Há uns 25 anos atrás, quando imagens foram tiradas do cérebro humano, dois cientistas descobriram que nós temos um local no cérebro que eles denominaram God Spot. O que é God Spot? Ponto de Deus. Ponto de Deus no cérebro. Quem já ouviu falar sobre isso, diga eu. Quem já ouviu falar sobre isso, né? Diga eu, mesmo que seja de mim ou seja de outra pessoa. Diga eu se você já ouviu falar sobre God Spot. God Spot, ponto de Deus no cérebro. O God Spot, ou ponto de Deus no cérebro, é um local... Ai, minha alergia atacou aqui meu nariz. God Spot é um ponto de Deus no cérebro, aonde as ondas neurais se encontram. Todo neurônio, quando envia uma informação para formar um pensamento, ele manda uma informação para outro neurônio. Essa informação corre por dentro de um tubo chamado axônio. Esse tubo envia, né, sai do núcleo da célula, envia a informação e os dendritos vão disparar isso. Há uma fenda entre dois dendritos de neurônios, entre um neurônio e outro, há uma fenda. Essa fenda se chama sináptica, fenda sináptica. Quando a informação cai ali naquela fenda, ela vai ser identificada por um outro neurônio ou não. Se ela é identificada, a cadeia de raciocínio, a cadeia de pensamento aconteceu. Se ela não identifica, o raciocínio morre ali. E é por isso que um neurônio vai mandando mensagem para o outro e a gente vai formando o raciocínio. Eu estou aqui conversando, então meus neurônios estão ali jogando informação um para o outro e eles vão se reconhecendo e vão aqui me levando a falar as coisas que na memória estão. Mas existem coisas que não estão ligadas. Tem neurônio que não está ligado a um outro neurônio. Bom, olha que interessante. Esse neurônio que não está ligado a esse neurônio aqui, que não está ligado àquele neurônio ali, consegue entender uma informação. De que jeito ele entende?
Ele entende porque quando uma informação passa por dentro de um tubo, gera um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético é uma informação. A gente já conhece isso. Informação via satélite, a televisão que a gente conhece, o rádio, o sistema de rádio que a gente conhece. Então a gente já sabe que informações trafegam por ondas. O cérebro da gente produz essas ondas, mandando informação para o ambiente, mandando informação para dentro do cérebro e para fora do cérebro. Quem já entrou num lugar e falou assim, meu Deus, que lugar pesado é esse? Ou seja, o seu cérebro capturou informações daquele lugar. Quem já chegou num lugar e disse assim, uau, que lugar abençoado, eu sinto aqui que Deus está presente aqui. Você pode sentir coisas boas ou ruins, mas você detecta uma informação. Quantos já olharam para alguém e meio que parece que aquela mente da pessoa está te mandando mensagem dizendo, eu estou com problema, eu estou mal, eu estou arrasado, eu estou acabado, estou passando problema em casa, sem dizer uma só palavra para você. Já percebeu isso? Pois é, porque o teu cérebro tem a capacidade de enviar sinais. Essa capacidade foi dada por Deus para nós. E para que ela serve? Bom, ela serve para você se comunicar. Ela serve para você ter compaixão de outra pessoa. Ela serve para você sentir o que o outro sente. Ela serve para você amar. Ela serve para você orar. Porque na sua oração você manda mensagens a quilômetros e quilômetros e quilômetros. Você pode estar aqui, ó, por exemplo, eu estou no Rio de Janeiro, mas tem gente aqui que está em Manaus. Tem gente aqui que está fora do Brasil. Quem está fora do Brasil, diga aí, eu tenho pessoas aqui que estão fora do Brasil. Tem gente que está em Portugal, tem gente que está lá em Dubai, tem gente que está Emirados Árabes, eu tenho gente na Europa, Austrália, gente em tudo que é canto do mundo. E eu oro por elas e a minha oração chega lá. E como é que a minha oração chega nesses lugares? Chega porque para Deus não há um limite, para Deus não há distância. Ele está aqui como ele está também lá no final do universo, seja lá onde isso for. Deus pegou essa capacidade dele de estar em tudo que é lugar e ele coloca num ser humano. Ele coloca num pedacinho de barro que ele deu vida. Diga assim, eu sou uma obra-prima de Deus. Semana passada nós falamos sobre isso, foi o tema da semana passada, foi identidade e crença. Então vai lá. Anota isso aí. Eu sou um ser extraordinário, eu sou uma obra-prima de Deus. Escreva isso aí, você que está aqui no meu canal do YouTube, que começou a me acompanhar agora, talvez esse seja o primeiro vídeo que você está assistindo, comece a me seguir aqui no canal do YouTube. Depois você deixa a sua curtida, porque é importante que esse vídeo possa chegar a muitas outras pessoas, mas também, por gentileza, toque o sininho, para quando um vídeo meu subir, você saber que já tem vídeo novo no canal. Pastora Cleonice, Deus abençoe, aí em Feijó, Acre. Muito bem, nessa semana a gente vai falar sobre um tema muito importante. A gente vai falar sobre da prisão interna para uma liberdade real. Da prisão interna para uma liberdade real. Talvez você que entrou aqui nesse vídeo esteja prisioneiro de medos, de crenças, prisioneiro de um pensamento pequeno. Olha isso aqui. Prisioneiro de uma vida medíocre. O que é uma vida medíocre, pastor? Uma vida igual a de muitas pessoas que estão aí sofrendo, não avançam, não prosperam. Uma vida sem graça, sem sentido, sem nada. Talvez você esteja vivendo assim. Mas na live de hoje e nas lives dessa semana, pode ter certeza, coisas grandes e incríveis vão acontecer. E se você acompanhar essa série, a série da prisão interna, a liberdade real, você vai viver o extraordinário. Eu prometo a você que você vai ter um crescimento espetacular. Vamos lá. Quantas vezes, mesmo você, vamos lá, mesmo você que vive já numa igreja, que é membro de uma igreja, pastor de uma igreja, líder de uma igreja, não importa, mesmo você que vive numa igreja, que conhece a Bíblia, que serve a Deus, mas ainda está emocionalmente agarrado a alguma coisa. Agarrado a um sentimento, agarrado a uma necessidade de validação. Eu conheço muitas pessoas que vivem por necessidade de validação.
vivem na esperança de alguém dizer assim: parabéns pelo trabalho que você faz. Aplauso para você, tá dando tudo certo. Vamos lá, eu tô contigo. Sabe? Palavras de motivação, palavras de que possam dizer para você: não pare. Tem pessoas que necessitam disso para andar para frente. Não há uma condenação nisso. Mas quando você depende de fatores externos para você avançar, significa que aquilo que Deus colocou dentro de você não é o suficiente. Isso que eu falei é muito forte. Isso que eu falei pode ter doído dentro de você. Mas é isso que vai te curar. É isso que vai fazer diferença. Então, por favor, escreva aí, pela fé, porque tudo é pela fé. Escreva aí pela fé. O dom de Deus para mim é suficiente. Será que você pode escrever isso? O dom de Deus para mim é suficiente. E é baseado nisso que nós vamos começar aqui. Bom, o tema dessa semana está baseado em Gálatas 5:1. Escreva aí para mim Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. O que está em Gálatas 5:1? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Essa é a frase. Essa é a expressão que Paulo vai escrever para a igreja que está em Gálata. Para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Agora, isso é um paradoxo. Isso é um paradoxo. Isso é algo estranho até de ouvir de alguém que nesse mesmo livro vai dizer: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então alguém que diz eu fui chamado para a liberdade, ao mesmo tempo diz eu sou escravo dessa liberdade ou dessa fé. Todos nós, é isso que eu queria que você entendesse, todos nós somos prisioneiros de alguma coisa. Todos nós estamos presos a alguma coisa. E isso não é errado, e aqui não é o problema. O problema é ao que você escolhe estar preso. Você pode escolher estar preso ao medo, como pode escolher estar preso a uma vida de fé. Porque a fé é o contrário do medo. O contrário do medo não é coragem. O contrário do medo não é coragem. Porque às vezes, mesmo com coragem, você tem medo. O contrário do medo não é coragem. Porque às vezes, mesmo com coragem, você tem medo. O contrário do medo é fé. Porque o que é fé? Firme fundamento das coisas que se esperam. Provo a certeza das coisas que não se veem. Eu não vejo, mas eu tenho certeza. E isso me gera confiança. Isso me gera coragem. Isso diminui meu medo. Porque medo nada mais é do que uma má gestão do meu futuro. Medo é uma preocupação sobrecarregada do que vai acontecer no futuro. Medo não é nada do presente. O medo é sempre do futuro. Medo de que o cachorro vai me morder, medo de que o carro vai me atropelar, tudo está no futuro. E o que é fé? Fé é uma certeza de um bom futuro. Percebeu isso? Um beijo aqui pro meu amigo Jacó, que está aqui. Deus abençoe. Lá do Japão, ele está lá do Japão. Não sei se está no Japão ou já está viajando para outro legendário, porque o homem vai de legendário em legendário, de montanha em montanha, servindo a Deus, além de ser pastor de uma igreja linda lá no Japão. Então vamos lá, pega isso aqui comigo. A palavra que Deus me deu para essa semana, quer dizer, o tema que a gente vai trabalhar essa semana, da prisão interna para a liberdade real, é na verdade uma provocação que eu vou fazer na sua vida. Olha, está no Japão. Uma provocação que eu vou fazer na sua vida para que você possa entender bem o que Paulo quer dizer quando ele diz para a liberdade Cristo nos libertou. Porque ele mesmo diz, sou escravo de Cristo. Então, existe uma liberdade mesmo para os escravizados. Uau, isso aqui é muito forte. Existe, alguém escreva isso para mim, por favor, para você poder se ligar nisso que eu estou falando. Existe uma liberdade mesmo para os escravizados. Por isso é que existem pessoas que aqui fora estão se matando e pessoas que estão cheias de vida dentro de uma prisão, de uma cela. Porque ele se converteu dentro da cela, porque ele conheceu Jesus, que dá a ele uma liberdade de consciência, de ser feliz, de experimentar a presença. E posso dizer para você?
A maior liberdade de um homem ou de uma mulher é poder sentir a presença do seu Criador. Uau! Uau! A maior liberdade de um ser humano, a maior liberdade de um ser humano, é poder sentir a presença de Deus. Quer ver uma coisa que enlouqueceu o grande Davi, o rei Davi? É que em um momento dado da sua vida, ele pecou, ele desejou uma mulher, ele adulterou com uma mulher, e durante esse período do seu adultério, durante esse período da sua queda, ele perde a presença de Deus, ele se desespera com perder a presença de Deus. E aí, aquele homem que era bilionário, ele não era milionário. Se você vê só a doação que ele fez para o templo, você fala, meu Deus, esse cara é bilionário. Ele é bilionário. Um homem que tinha todo o poder do mundo, um homem que tinha todo o dinheiro do mundo, um homem que tinha servos, um homem que tinha várias mulheres no seu harém, que naquela época era permitido, um homem que tinha o que ele queria. Ele perde a presença de Deus na sua vida e ele fica angustiado. A maior tristeza de uma pessoa é não sentir a presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Toda a prisão que necessita de uma libertação tem a ver com a ausência do Criador dentro de você. Te explico. Se você está infeliz, triste, angustiado, porque o medo se agarrou dentro de você, é porque está faltando fé. Porque a fé é o contrário do medo. Se você de alguma forma está angustiado, porque a felicidade parece ter fugido de você e alguma coisa não está completa dentro de você, é porque faltou a presença do Criador dentro de você. Se você não consegue encontrar o sentido da vida e isso começa a te angustiar, é porque o sentido da vida está no Criador e é Ele quem revela isso. É Ele quem dá esse sentido a você, a sua inteligência espiritual quem captura isso. Por isso que eu faço o Café com Inteligência, para ajudar você a desenvolver sua inteligência espiritual. Essa inteligência espiritual é quem conecta a esse sentido. Tem muita gente que é triste e não sabe por quê, ela não sabe explicar a sua tristeza. Eu não sei, mas eu tenho certeza aqui no meu coração que dentro dessa live aqui tem várias pessoas que estão aqui nessa live que estão sentindo uma angústia dentro de si. Que estão sentindo, e você que está sentindo isso, diga eu. Pode dizer aqui, é uma live em família. Uma angústia dentro de si. Um sentimento dentro de si que você não sabe explicar. Esse sentimento, essa angústia, é um vazio, é um espaço que precisa ser preenchido. E o único que tem a capacidade de preencher isso é o Espírito Santo. E seja com o que for. Tem gente que está triste só porque não entendeu ainda o seu propósito. Tem gente que está triste só porque ainda não percebeu aonde está o seu propósito, aonde colocar o seu coração, aonde viver a plenitude da sua felicidade. E aí, por ele estar perdido com isso, a angústia dominou ele, ele é prisioneiro disso. Mas eu tenho a certeza, eu posso garantir para você, que quem supre isso é Deus. Agora entenda isso. Quem está falando aqui é um pastor, um neurocientista, alguém que entende do cérebro humano. Não importa o problema emocional que você possa estar enfrentando, e você pode ir a todos os psicólogos e psiquiatras do mundo. Nenhum deles vão resolver na integridade. Eles podem te dar um remedinho para te acalmar, eles podem dar assim fazer uma alusão à fonte ou à origem dessa confusão mental, mas a solução está na sua inteligência espiritual, porque ela conecta o Criador com sua fonte eterna de soluções para dentro de você. O que a neurociência explica a gente sobre essa coisa o tema de hoje, né, que é da prisão interna à liberdade real? É que o cérebro ele precisa de evidências emocionais para acreditar que ele está seguro. Quando você internamente não se sente seguro em algum aspecto,
Você pode ser uma pessoa bem-sucedida, vamos lá, você pode ser uma pessoa bem-sucedida naquilo que você faz. Ser pastor de uma boa igreja e tudo está dando certo ali. Ter uma empresa e tudo está dando certo ali. Ter um negócio e tudo está dando certo ali. Ter um casamento e tudo está dando certo ali. Você pode estar estudando e você está percebendo que tudo ali está dando certo. Mas se em algum momento, mesmo que tudo esteja parecendo que está dando certo, alguma vozinha disser para você, olha, tudo isso pode acabar. Olha, tudo isso pode virar pó da noite para o dia. Olha, é possível que você esteja fazendo a coisa errada, mesmo estando vendo algo dando certo. Você pode estar fazendo o que não deveria estar fazendo, você pode estar executando o que não deveria estar executando. Só esse pensamento é capaz de destruir completamente a felicidade de tudo aquilo que você está fazendo. Acredite em mim. Eu trabalho com isso. Acredite em mim. Eu cuido de jogadores de futebol que ganham mais de 1 milhão por mês. Acredite em mim. Eu cuido de executivos que faturam mais de 10 milhões por mês. Um dos meus executivos fatura 10 milhões por mês. 10 milhões ele administra de faturamento. Várias pessoas ao redor de si mesmo. Um mundo de coisas para administrar. E quando você olha internamente, eles estão quebrados, eles estão arrasados, porque aconteceram coisas que tiraram a visão daquilo que Deus queria para eles, daquilo que Deus tem como um chamado para eles, daquilo que Deus tem como, sabe, o verdadeiro sentido. Pastor, conheço uma mulher missionária que ela todos os dias algo ruim visita ela e ela sente muito mal, já orou, jejuou e nada sai dela, sai da casa só no horário da tarde, não sei o quê. Bom, e é interessante, aqui eu vou já dizer para você o que é isso. Quem está sofrendo de depressão, escute isso aqui que eu vou dizer para você, ele acorda bem, porque na madrugada a Bíblia diz que Deus renova. Deus nos alimenta enquanto dormimos e a Bíblia diz que Deus renova suas misericórdias enquanto, né, há uma viração do dia. Então, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Na viração do dia tudo muda. Você começa a viver, sua energia começa a ser gasta, seu cérebro começa a detectar as incertezas. O seu cérebro começa a gritar as incoerências dentro de você. Vai escutando. O seu cérebro começa a gritar as inconsistências da sua fé. Porque não é porque você é missionário, pastor, homem de Deus, mulher de Deus, que você não tem incoerências dentro de você. Tem coisas que você deveria estar fazendo que não está fazendo. Tem coisas que você deveria estar vivendo que não está vivendo. Tem coisas que você deveria estar, pelo menos, consciente de que é daquele jeito que acontece, mas você está perdido. Essas inconsistências levam o teu cérebro a um looping de consciência negativada. O que significa isso? Eu quando percebo, meu cérebro, quando percebe que aquilo que eu digo eu não faço, que aquilo que eu deveria viver eu não vivo, que aquela felicidade que eu prego eu não sinto, que aquela razão de existir não está dentro de mim, que o meu desejo de prosperar não está acontecendo e eu tenho um desejo muito grande, mas finjo uma humildade para poder dizer que eu não preciso daquilo. Eu vejo todo mundo viajando, mas eu queria muito viajar, mas digo para todo mundo que viagem é bobeira, é palhaçada, para que viajar? Tem que dar valor aqui, mas dentro de mim eu tô doido para viajar. Quando essas incongruências, quando essas inconsistências, quando essa coisa acontece, isso vai tirando toda a sua felicidade. E sabe que horas que a depressão começa a se manifestar? A partir das 5 horas da tarde. Acabei de te dar a explicação da dor que você começa a sentir, a angústia que você começa a sentir quando a tarde começa a chegar. Vai vindo uma tristeza, vai vindo uma angústia. E só tem uma coisa que te livra disso, quando você vai para a igreja, no culto. Aí você corre para a igreja. Aí no culto você adora, você louva, a palavra de Deus vem para você, você sai de lá renovada. Só que não tem culto todo dia. E não dá para você ir também para o culto todo dia, porque senão você para a sua vida, tá? E ninguém aqui que é eu como pastor, não indico para você ir para o culto todo dia. Você tem que fazer outras coisas. Você tem que ter uma
uma vida social, você tem que estudar um inglês, estudar outra língua, você tem que se dedicar a alguma coisa que Deus colocou como propósito da sua vida quando você descobre ele. Então existe uma série de coisas. Então essa semana eu vou falar sobre da prisão interna para a liberdade real. E como eu disse logo no início, é um paradoxo. Porque aquele que falou essa frase em Gálatas 5:11, foi para a liberdade que Deus nos libertou, foi o mesmo que disse que é um escravo de Cristo. A questão é, todos nós somos escravos de alguma coisa. A questão é, ao que você quer ser escravo? Aonde você quer se prender? Eu prefiro me prender ao meu Jesus, à minha fé, à minha esposa, às minhas filhas. Eu preciso me prender ao meu propósito. Porque quando eu me amarro, quando eu coloco as algemas no meu propósito, eu sei que estou preso a ele para ser feliz. Então é isso que eu quero que você se apegue. Muitos cristãos continuam ativando memórias de dor. Muitos cristãos costumam ativar seus traumas, rejeições, críticas, mesmo após o novo nascimento que ele passou. E por que eles fazem isso? Porque eles ainda não aprenderam esse mecanismo de se libertar, de viver essa liberdade. O apóstolo Paulo, quando se converte, ele ainda vai precisar de um longo período para se despertar, para acordar. Eu tenho uma proposta para você, de te ajudar gratuitamente, de te ajudar como pastor aqui, entregando para você ferramentas para você chegar a isso mais rápido. Eu tenho um grupo de WhatsApp, onde eu libero ferramentas, todo dia eu estou ali ensinando uma coisa nova, coisas que eu não ensino aqui pelo Instagram, tá certo? Eu deixo para ensinar lá dentro, porque quem está lá dentro é porque se interessa mesmo em alguma coisa. Entrar para um grupo de WhatsApp, de tantos grupos de WhatsApp que tem por aí, quando o cara entra no meu grupo do WhatsApp, eu sei que ele quer crescer. Eu sei que ele está a fim de fazer algo diferente na vida. Então, nesse grupo de WhatsApp, como é que eu faço para entrar no grupo? Simples. Vai lá no meu Instagram, no link da bio, clica, aí vai abrir ali uma landing page, vai abrir ali um negócio bonito meu, e lá vai ter um link para você clicar. Você vai botar seu nome, né, o seu WhatsApp, e você clicar, você vai cair dentro de um grupo de WhatsApp. Pronto, vou começar a te dar ferramentas para isso. Aqui eu vou te ensinar o que está acontecendo. Porque a saída disso, essa prisão para uma liberdade, é uma coisa que a neurociência chama de neuroplasticidade. Ou seja, uma mudança radical dos caminhos do meu cérebro. Ao invés dele me levar à tristeza, ele tem que me levar à felicidade. Ao invés dele me levar à angústia, ele passa pela angústia, ele passa pela reflexão. A reflexão muitas vezes traz dor, mas o destino dele é a liberdade real. E liberdade real não significa que você não está sem algema, mas você está algemado naquilo que te faz feliz. Aqui é o grande segredo. Cristo já fez a parte dele. Vamos aqui entender isso. Cristo já fez a parte dele. O que significa o seguinte: a porta já está aberta. Escreva aqui para mim. A porta já está aberta. Você que está aqui no meu canal do YouTube, você está gostando do que eu estou te ensinando? Começa a me seguir então aqui, vai? Clica nesse inscrever-se no canal, para que sempre que tiver novidades, você possa aprender comigo. E também, clica no sininho, porque a gente vai notificar você. Vamos lá. Cristo já fez a parte dele. Foi para isso que Cristo nos libertou. Ele veio há 2000 anos atrás. Então a porta já está aberta. A porta já está aberta. Obrigado, Sara. A porta já está aberta, pastora. Obrigado, Francimar. Obrigado. A porta já está aberta. Bom, se a porta já está aberta, o que eu tenho que fazer, gente? Em nome de Jesus. Você é muito inteligente. Você não vai errar essa. O que eu tenho que fazer? A porta já está aberta. Eu preciso pegar a maçaneta e entrar por essa porta, e invadir esse lugar, e deixar com que a minha vida experimente a presença
Tem um louvor que sempre me fez chorar. Sempre, sempre, sempre. Por quê? Porque sempre o que faz a diferença é a presença. Você já entrou na igreja, participou de um culto, saiu de lá com a sua inteligência alterada, melhorada, crescida? Eu já. Mas não senti tanto a presença. Mas eu saí com o meu intelecto alimentado. Que bênção, né? Agora, eu também já entrei num lugar onde ninguém pregou nada, ninguém falou nada, e eu saí dali com meu espírito renovado. Percebeu? Alimento para a mente e presença para o espírito. Não adianta eu ter um intelecto poderoso sem a presença. Tem um louvor que diz assim para mim: doce presença. Quem conhece? Presença santa, vem sobre nós. Já ouviu isso? Encher-nos do teu poder. Dá uma acalmada agora, dá uma paralisada, respira fundo e diz assim comigo: te adoraremos por tua presença aqui. Se você no momento do teu dia conseguir parar e fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, e que renovará, sentir a presença, os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Olha só isso. Se te achais salvo e ao invés estás débil, oprimido e sem vigor, renda-te à presença do Senhor e o Espírito te encherá de amor. Olha que coisa linda, olha. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, encher-nos do teu poder, te adoraremos. Pelo quê? Por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Ei, a presença é tudo. Primeira coisa, então, não se esqueça, a porta já foi aberta. A segunda coisa, a alma ainda está na prisão. Não basta a porta estar aberta, se a alma ainda está na prisão. Então a presença de Deus é quem vai tirar você da prisão. Porque a prisão não é um local geográfico. A prisão é um estado de espírito. Vou repetir. A prisão não é um local geográfico. A prisão é um estado de espírito. Você pode estar dentro de um palácio e se sentir prisioneiro. Ou pode estar dentro de um barraco e se sentir livre. Porque é a presença que te renova. É a presença que te transforma. É a presença que te impacta. É a presença que te libera. É a presença que te faz sentir o propósito. É a presença que te entrega o sentido da vida. É a presença que te liberta do medo.
é a presença que te faz sentir, mesmo dentro de uma cadeia, que nada pode prender a sua alma. Uma felicidade sem limite te inunda, te fazendo viver as coisas mais ricas e profundas que você, não importa o seu nome, Francimar, Gerlaine, Sara, não importa o seu nome, seja você a Marisa, o Jacó, o Kleber, o Alain, o Djalma, o Renê Terra Nova, o Silas Lima Malafaia, a Marcela, a Marisa, a Carla, não importa. Aonde você estiver, a presença do Eterno é capaz de te dar a liberdade, a felicidade, o sentimento. O que mantém a sua alma na prisão? Porque o Salmo 142, versículo 7 diz: tira minha alma da prisão. O salmista está falando isso. Olha, um adorador que conhece a Deus, um servo do Deus vivo, está pedindo: Deus, me tira dessa prisão. Então, eu estou falando aqui com meus irmãos em Cristo. Te prende aí. São crenças formadas na infância, na adolescência, que ficam alojadas na mente, no subconsciente, fazendo você entrar num ciclo de negatividade que põe correntes nas suas mãos. Mas é possível quebrar essas correntes, reformulando essas crenças, modulando essas crenças, alterando essas crenças. Existem ferramentas para isso. Qual é o resultado de uma pessoa prisioneira ali dentro? É que a pessoa não consegue viver de verdade. Porque a alma não tem força para se libertar sozinha. A alma não foi feita para andar sozinha. A alma foi feita para andar abraçada com o Espírito. Vou repetir, alguém escreva para mim. Você que está aqui no meu canal do YouTube, escreva aí embaixo. Você que está no Instagram, escreva aí embaixo. A alma não foi feita para andar sozinha. Toda alma que anda sozinha, ela está em crise. Porque andar sozinho significa não ter sentido para a vida, significa não ter propósito, significa não saber para onde está indo, significa não saber a vontade de Deus, significa que você está sem sensibilidade para a voz do Eterno, significa que você está desesperada. E isso é uma alma aprisionada. Isso gera culpa crônica, porque cada coisa que você faz, você se culpa. Meu Deus, eu fiz errado. Meu Deus, por que eu fiz isso? Meu Deus. E aí uma autossabotagem começa a viver na sua vida. E aí, essa autossabotagem faz o medo avançar o tempo inteiro. Como você pode se libertar disso? Eu tenho um protocolo, depois eu vou te ensinar isso. Aliás, não esquece, terminou aqui, vai no link da minha bio, de graça, clica lá e entra para um grupo exclusivo, onde eu dou as ferramentas para você se libertar dessas coisas. Tudo de forma gratuita, entra lá. A explicação desse negócio. Quem é o salmista? O Salmo 142, Davi. Davi não pede para sair do cativeiro físico. Ele diz: tira minha alma da prisão. Nota que a prisão não é um local físico. A prisão é um sentimento. Tá pegando isso aí? Bom, Deus já fez a parte dele. Segundo tópico, a alma é quem está prisioneira e a prisão não é geográfica. E terceiro, a liberdade é uma decisão diária. Anota aí para mim, liberdade é uma decisão diária. Escreva aí. Escreva. Por que eu peço você para escrever? Quando você escreve, você guarda. Escreva aí. A liberdade é uma decisão diária. É por isso que está escrito em João 8,36. Se o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. E quando é que o Filho te liberta? Todo dia. Ele te liberta quando você aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Mas Ele te liberta quando você renova isso diariamente. Quando você acorda de manhã e diz: uau, eu vivo Jesus da minha vida.
Eita, eita, eita. Olha aqui que coisa incrível. O Vinícius disse aqui, olha, o meu filho passa por isso no futebol. Sim, por isso eu trabalho com muitos jogadores de futebol. A pressão que um jogador de futebol tem é altíssima, mas não é só o jogador de futebol. São todas as profissões, porque isso tem a ver com propósito. O garoto é chamado para viver aquilo ali. Só que no futebol, menos de 1% prosperam. Cerca de 5 a 10% vão viver numa mediocridade. E mais de 85%, 86%, 88% vão viver uma vida sem prosperar. Mas para onde eles estão olhando? Para o Neymar, para o Messi, para o Cristiano Ronaldo, para o Thiago Silva. Eles vão olhar só para os vencedores e dizer, pô, todo mundo vence, por que eu não venço? Não é todo mundo, é um percentual muito pequeno. Agora, como é que eles conseguem chegar no topo? Eles conseguem chegar no topo quando eles vencem a sua própria alma, quando eles vencem sua própria mente, quando eles vencem a prisão interna. Por isso o tema dessa semana vai ser liberdade. O tema dessa semana vai ser liberdade. Da prisão interna para a liberdade real. É isso que a gente vai fazer. A inteligência espiritual é a habilidade de viver com base nos princípios eternos e não em emoções temporárias. Deus não te chamou para você viver, sabe, a ventania. Gente, na boa, quando o barco zarpa, o vento bate na água, a tempestade vem jogando o seu barco de um lado para o outro e as águas só tentando afundar o seu barquinho. É aí que tem que entrar a fé. A fé daquele que dormia dentro do barco, no meio da tempestade. E por que Jesus dormia dentro do barco? Porque ele sabia lá dentro dele que nenhuma tempestade é capaz de afundar quando Jesus está no seu barco, e ele era o próprio Jesus. Então, ele não tinha medo. Quando você tem essa certeza, pode bater a tempestade que quiser. Pode vir o que vier. Você jamais vai entrar em crise, em desespero. Por quê? Você sabe que Jesus está no teu barco. E isso é a verdadeira liberdade, gente. De não precisar sofrer com tudo o que vem para cima de você. De não precisar se angustiar, porque Deus vai cuidar. Quem vive, por exemplo, como eu, de mentorias, de vendas, de convites, de palestras, um lugar, em outro. Quando eu adoeço, quando eu paro de trabalhar, ou quando por alguma razão eu não posso sair de casa para ir trabalhar, a minha renda cai. E quando a minha renda cai, se eu entrar em desespero, eu não consigo nem trabalhar. Então o que eu preciso estar? Confiado em Deus. Porque eu posso estar passando por um momento em que eu não estou conseguindo trabalhar, mas daqui um pouquinho tudo vai voltar ao normal e as coisas vão acontecer. Isso aconteceu na pandemia. Na pandemia as portas começaram a fechar para mim porque as igrejas fecharam, as coisas fecharam, os lugares onde eu palestrava fecharam. E aí a minha vida financeira fez assim, deu um balão lá para baixo. Eu comecei a ter que parar de pagar um monte de coisas que eu pagava, as dívidas, e começaram a aparecer. Eu falei, Jesus, e agora? Mas ele estava no controle do barco. Eu não sei que momento você está passando da sua vida. Eu não sei as coisas que estão acontecendo com você. Mas eu posso garantir a você que se você confiar em Deus e deixar, sabe, a verdadeira liberdade, a liberdade real, dominar a sua vida, não vai ter angústia que vai trazer você para baixo. Não vai ter prisão que vai se estabelecer na sua vida. Obrigado aí, Antônio, por começar a me seguir. Deus abençoe a sua vida. Sou muito feliz e grato por todos aqueles que começam a me seguir aqui durante a live. A liberdade verdadeira, ela exige consciência, escolha e perseverança. Ela é uma coisa diária. Ela exige consciência. Consciência eu tenho dia a dia. Toda hora é uma consciência nova. Uma percepção. Deus está comigo. É uma decisão diária de acreditar que esse Deus está comigo. É uma decisão diária
perseverar nesse caminho, não desistir, ainda que a tempestade seja alta demais. Então, vamos concluir essa live de hoje dizendo isso aqui. Cristo já abriu a cela da sua alma. A cela está aberta. A decisão é sua. Talvez geograficamente nada vai mudar por enquanto. Talvez você ainda vai continuar ganhando o que você está ganhando por enquanto. Talvez você vai ficar nesse relacionamento abusivo por enquanto. Talvez você ainda vai ficar preso aí nessa cela onde você está por enquanto. Porque tudo na vida é passageiro. Guarde isso aqui. Nada dura para sempre. Agora, a grande questão é, você pode passar por isso com a alma presa ou com o espírito livre. Cristo já abriu a cela. A chave agora é sua. É sua decisão. O inimigo não tem mais autoridade sobre a sua vida. Depois de uma live como essa, o inimigo não tem mais autoridade sobre a sua vida. Agora a autoridade é sua, porque é uma decisão sua. A única prisão que ele mantém é a que você acredita. A única prisão que o diabo é capaz de manter na sua vida é a que você acredita estar. E hoje é dia de sair dessa cela interna para começar a caminhar com leveza, liberdade e verdade. E se você deseja isso, se você quer viver isso, abrace isso em nome de Jesus. Abrace essa fé, abrace essa consciência, abrace essa verdade. Gálatas 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Liberdade não é geográfica. Liberdade é espiritual. É um sentimento. Se agarra nisso. Você é livre em Cristo Jesus. Muito obrigado você que está aqui no meu canal do YouTube. Espero você no próximo vídeo, dando sequência dessa série da prisão interna para a liberdade real. Você que não me segue ainda, se inscreva aí no meu canal, deixe a sua curtida e, por favor, compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Toque o sininho para que sempre você seja avisado dos nossos vídeos. Deus abençoe.